Fala galera, tudo bom? Agora eu vou comentar para vocês um assunto que eu julgo importante aqui no Blender com relação à criação de sombras, principalmente para aquela galera que não tem um computador muito potente, vamos dizer assim, né? Um computador ainda um pouco, vamos dizer, fraco entre aspas, tá? Porque é o seguinte, a lâmpada Spot aqui, ó, ela tem dois métodos de criação de sombra, tá bom? Você tem o Buffer Shadow e o Ray Shadow. Ok? E pode desativar também. Como eu expliquei sobre sombras na lâmpada Point, né? Você tem aqui o método do Ray Shadow para a criação da sombra, só tem ele aqui. E quando você faz o render aqui, está tudo tranquilo a sombra. E o problema desse método, né? Que usa aqui o Ray Shadow, usa o método do High Trace para cálculo de sombra. E o problema desse método é quando você resolve suavizar a sua sombra, né? Você quer sombras suavizadas. Porque conforme você aumenta aqui a suavização, né, você vai precisar de uma amostragem maior aqui, para a sombra ficar suavizada. Se você colocar uma amostragem baixa, né, a sua sombra fica cheia aqui de ruídos. Então você tem que aumentar essa amostragem aqui. Porém, aumentando a amostragem, o seu render começa a ficar mais lento, né, demora mais aqui para processar. Ó. Melhorei a qualidade da sombra, só que o render está demorando, né, para processar. Muito bem, ó. Demorou aqui 7 vezes mais. Ó. O anterior demorou aqui só 1 segundo. Vamos aproximar aqui, ó, 1 segundo. O outro já demorou 7. Ok? 7 vezes mais para processar isso. E claro, para imagem estática, né, pode não fazer muita diferença, né? Só 7 segundos. Agora, quando você está fazendo uma animação, por exemplo, ó, isso daqui você já vai acarretar 7 vezes mais o tempo para você processar sua animação. Vamos supor aqui, ó. Se você tem uma animação, ó, ela é renderizada por quadros, ok? Então, vamos imaginar aqui, uma imagem é um quadro da animação, tá bom? Então, nesse quadro, ele demorou aqui 1 segundo, tá bom? No próximo quadro, ele ia demorar mais 1 segundo, no próximo quadro, mais 1 segundo, no próximo quadro, mais 1 segundo e assim por diante. Já suavizando a sombra aqui, ó, já demorou 7. Então, o próximo quadro ia durar também 7, o outro mais 7, o outro mais 7 e assim por diante. Ou seja, você aumentou em 7 vezes o tempo de renderizar a sua animação. Se, por exemplo, com essa sombra aqui você demorou para renderizar a sua animação aí 1 hora, com a sombra suavizada você vai demorar aí 7 horas. Ok? Então tem que ficar atento com esse tipo de coisa. E ainda para quem usa um computador aí um pouco mais lento, né? O uso do High Trace aqui com sombra suavizada pode demorar bastante, né? Porém, em comparação à versão 2.4.9, o processamento aqui está bem mais rápido, tá ok? Porém, ainda, dependendo aqui da quantidade de objetos que você usa, né? Você vai precisar de mais sombra para calcular, ele pode demorar mais tempo ainda, ok? Então, pode ser um problema esse tipo de coisa para animação, porque às vezes você faz só uma animaçãozinha básica, você quer, né, colocar uma sombra mais suave, e ele pode acabar demorando aí horas, tá bom? Então você tem esse inconveniente quando usa aqui o High Trace, né? Porque ele aqui é um método mais preciso um pouco, né? Só que para ele dar um resultado com qualidade, com precisão, ele toma tempo para calcular, tá bom? Feita a observação inicial aqui dos problemas que você pode encontrar com o High Trace aqui, né? Na lâmpada Spot, além do método do High Trace, você tem o método do Buffer Shadow. Ó, né? Diferentemente da lâmpada Point aqui, ó, que só tem o Ray Shadow, na lâmpada Spot você tem o Buffer Shadow e o Ray Shadow. Né? Você pode desativar a sombra, ok? Né? E agora você pode ativar ou usando o Buffer Shadow ou o Ray Shadow. Né? O Ray Shadow aqui possui as mesmas opções da lâmpada Point, né? Porque é o mesmo método, ok? Então você tem aqui a cor, você tem a amostragem, o tamanho da suavização, o método para a criação de sombra. Deixa eu tirar aqui as outras opções, ó. Ok? Só ficar com a sombra aqui. Então eu vou deixar aqui os mesmos valores de suavização, ó. Eu vou fazer um outro render aqui no slot 1. Né, ó, você está vendo aqui, ó, ele está processando a sombra, está demorando um pouquinho aqui, ó. Demorou aqui 5 segundos, né? E como eu comentei, né, pode demorar muito, pode atrapalhar. Então, para suprir esse problema, né, para contornar esse problema que pode aparecer, essa lâmpada possui um outro método, que é o Buffer Shadow,
ok? Eu não sei como ele funciona, no manual do Blender lá deve ter as explicações e tudo, mas esse método aqui, vamos dizer assim, basicamente, ele produz a sombra de forma mais rápida, porém com uma qualidade um pouco menor, tá bom? Então depois eu explico mais sobre essas opções, ó. Eu vou usar os mesmos valores aqui de amostragem e suavização para a gente comparar, ó. Então estou com 10, 10, né? Aqui você tem ó, a suavização, ó, 10, e a amostragem aqui também, ó. Vou colocar 10. Eu vou fazer um render no slot 2, ó. Vou fazer o render. Você viu que ele aqui está processando rapidinho, né? Porém, a suavização ficou muito fraca, né? Comparação aqui ó, com Ray Trace. Então, o que é que eu vou fazer? Vou no slot aqui de novo, só para vocês verem. Ó. Eu vou pegar a suavização e eu vou aumentar. Colocar aqui, por exemplo, 30. Faz um outro render. Suavizou um pouquinho, quero suavizar mais, né? Coloca ali 40. Suaviza. Ó, já está suavizando, né? Coloca aqui 60. Faz aqui a suavização. Ó. Já melhorou um pouquinho. Né? Aqui ó, já tá sentindo um pouco falta aqui de amostragem. Então vou aumentar um pouco aqui as amostras. Colocar aqui 16, ó. Fazer um outro render. Como você pode ver aqui, né? Eu estou fazendo o render e ele está bem rápido, ó, 1 segundo com a sombra suavizada, em comparação aqui com o outro método do Ray Trace, né? Demorou 5 segundos, ó. Né? Porém, você reparando aqui, ó, vendo as diferenças dos dois métodos, né? Ó, você tem uma diferença grande aqui, certo? Então, esse método do Buffer Shadow, devido à imprecisão dele, ele é mais adequado para quando você tem animação, né? Quando você tem um movimento na cena, ou quando você quer um resultado mais rápido e não precisa de um realismo grande, né? Já o Ray Trace, é bom você usar ele para imagens estáticas, onde requer um pouco mais de precisão e realismo, por exemplo, em renders de arquitetura, né? Para impressionar um pouco melhor. Agora, quando você tem uma animação, quer fazer algo mais rápido, você usa o Buffer Shadow. Ok? Então, galera, quando for trabalhar com lâmpadas, sombras, né, você já tem que pesar esse tipo de coisa. Que eu vejo que muita gente aí que começa com programa e muita gente também não costuma abordar esse tipo de coisa nos tutoriais, tá? Então, sempre fica atento aqui com os métodos de sombra. Uma porque determinados recursos do programa funcionam apenas com Buffer Shadow, outros recursos apenas com Ray Trace. Né? Então, aí nessa parte já vai começar a aparecer as limitações do programa, ok? Então, outra coisa também é que a lâmpada Spot é a única lâmpada que possui o Buffer Shadow, ok? Então, a lâmpada Point não possui, só o Ray Trace, a lâmpada Sun, só o Ray Trace, a lâmpada Area, só o Ray Trace, e a lâmpada M não tem sombra, depois eu explico, tá bom? Então, você acaba meio ficando limitado a essa lâmpada para usar o Buffer Shadow, ok? Então, mais para frente, depois que eu quero primeiro só abordar os tipos de lâmpadas para vocês entenderem, mas depois eu vou mostrar para vocês que você pode combinar as lâmpadas, né? Por exemplo, você pode pegar essa lâmpada só para produzir a sombra, né? E usar uma outra lâmpada para fazer a iluminação da sua cena. Assim você pode tirar essa mancha aqui, ó, né? A escuridão, você pode iluminar a sua cena, né? E usando a sombra suavizada com o Buffer Shadow, ok? Enfim, mas depois eu explico isso. Por enquanto, fique com isso aqui, com essa ideia na cabeça. Se você quer um resultado mais realista, mais preciso e pode aguardar um pouco de tempo aí, usa o Ray Trace, tá bom? Se você precisa de um resultado mais rápido, né, e não precisa de um realismo muito maior, usa aqui o Buffer Shadow, né, que ele processa bem mais rápido, ok? Ou ainda, às vezes, quando você quer fazer alguns testes, né, na animação, quer ver se o movimento da câmera tá bom, né, ou se o movimento do personagem está legal, enfim, você não precisa ficar aumentando a qualidade da sombra aqui, né, na fase de testes, né, ou você tira a sombra ou usa uma qualidade um pouco menor para você fazer um render mais rápido, aí depois viu que o movimento ficou legal, aí sim, aí no final você já melhora a qualidade para entregar o trabalho final aí, ok, galera? Então fique atento com esses tipos de coisa aqui no programa, porque isso dá muita dor de cabeça se você não configurar bem. Às vezes você vai pegar um material, não vai funcionar com o tipo de sombra, você vai achar que está fazendo algo errado e não é. Tem que prestar muita atenção. Como eu falei, essa é a parte um pouco mais técnica do programa. Eu vejo que muita gente não aborda isso daí, tá ok? Então fiquem atentos com isso.